Então, quando eu ouvi essa bagagem, eu falei, não, peraí. Eu vou sentar nessa mesa hoje, como diria o meu amigo Arthur ali, com a dúvida genuína. Né? Estamos aqui hoje com o Rodrigo Silva. Seja bem-vindo a esse podcast. Gente, eu que agradeço muito a vocês por estar aqui. A galera de casa, uma boa noite. Eu acho que vai ser um bate-papo legal e interessante. Na verdade, eu também vim aqui para aprender, viu? Pô, que aprender isso, muito. Que isso. Show de bola. Você tem mais a aprender contigo do que o contrário, pode ter certeza. Mas a gente não tem a inteligência limitada do Vilela, não. A gente tem somos mais inteligentes que o Vilela. Sacanagem, né? Um abraço pra ele, inclusive, né? Porque a gente tava falando aqui antes que ele sequestrou você, aqui a gente não sequestra convidado. Pô, foi 6 horas lá, né, cara? 6 horas. Pô, não, isso a gente Não, 6 horas não. Lá foi quase 9 horas e tanto. Meu Deus. Meu recorde foi 9 horas e pouco. Podia ir no banheiro? Podia. Deveria. Deveria. 9 horas. Ir ao banheiro, voltar, comer, tudo mais. Não, aqui fica Mas, tranquilo. Rodrigo, esse podcast aqui, ele tem um recorte importante sobre trabalho, carreira, esse tipo de coisa. E você tem algumas carreiras que você desenvolveu ao longo da vida que são muito interessantes, né? Então, eu queria saber, no começo da tua jornada, o que veio primeiro e por quê? Foi a arqueologia? Foi a teologia? Olha, interessante a sua pergunta. Deixa-me começar dizendo que eu, no antigo ensino do 2º grau, que hoje é ensino médio, eu era um aluno medíocre, da média ali. Fazia para passar. As matérias que interessavam eu ia bem, as que não interessavam eu acabava deixando para lá um pouco. Tomei recuperação em matemática, ou seja, não seria um bom economista. Algumas vezes. Mas quando eu... Um pouco antes disso, a minha base cultural nasceu com o catolicismo. Que eu era católico, família muito provinciana, não valorizava a cultura. Mas quando eu via o pároco da minha cidade e do meu bairro, Dom Sebastião Roque, já falecido, que depois virou bispo, por isso que eu estou falando Dom, ele tinha estudado em Jerusalém, Roma, Itália, falava bonito, falava manso. Aquilo me despertava, poxa, que interessante. Parece que eu tinha um apelo assim para o lado intelectual. E naquela época havia alguns programas de TV que ensinavam cultura também. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, naquela época, eram as obras de Monteiro Lobato. Então, pela primeira vez, eu via sobre a mitologia grega ali no Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aquilo me chamava a atenção. E as aulas de história, o padre que falava bem. E eu começava a observar, por exemplo, na TV, o Silvio Santos, que falava bem pausado, português bem colocado, aquilo mexia comigo. Como eu tinha um vínculo muito forte com o catolicismo, eu cogitei até ser padre, mas uma ideia que não perdurou por muito tempo, porque o fato de ter que permanecer solteiro e donzelo não me animava muito. Depois disso, eu acabei me tornando adventista, mas a paixão pela teologia continuou. Porque o ponto mais intelectual que eu tinha visto era a teologia e um pouco da história. Aí, quando eu terminei o 2º grau, digamos assim, aí eu lembro que tinha um professor que tinha sido padre e ele escreveu um pouco em grego no quadro assim e tal, eu achava aquilo fantástico. Fiz a faculdade de teologia, o bacharel. Vendo 4 anos? 4 anos. Vendo todas aquelas matérias que eu amava. Arqueologia, teologia, grego, hebraico e tudo. Saí dali e fui fazer o mestrado, por incrível que pareça, na Universidade Católica. As raízes ainda estavam lá, culturais. Fiz com os jesuítas, fui estudar, que era o mais difícil que tinha, era com os jesuítas, até hoje a FAGE é muito respeitada lá em Belo Horizonte. E fiz patrística, que são os pais da igreja. Eu estudei grego, latim, me aprofundei. Fiz o doutorado em grego do Novo Testamento. Mas no doutorado você tem uma área de concentração menor, que é quando você tem aquela base da sua tese e uma outra. Eu escolhi a menor, a arqueologia, só para ir pelo menos uma vez para o Oriente Médio. Quando eu cheguei lá no Oriente Médio, que eu vi a arqueologia e participei, eu apaixonei pela coisa. Aí eu só estava fazendo o primeiro doutorado. Terminei o doutorado em grego e Novo Testamento e fui fazer o 2º doutorado em arqueologia, na USP. E nesse meio tempo, eu completei a faculdade de filosofia também. Meu nossa. Então eu fiz a teologia, bacharel em teologia, bacharel em filosofia e também fiz a arqueologia, o doutorado em cada uma das áreas, e hoje eu navego bem nas 3, porque as 3 áreas, teologia, filosofia e arqueologia, me permitem conversar com pessoas de outras áreas como a de vocês aqui. Porque sempre essas 3 áreas, a teologia, a arqueologia, a filosofia, sempre tem uma contribuição, uma leitura crítica, de várias áreas, do direito à política, à sociologia, à psicologia, a qualquer assunto, até entretenimento, até
quadrinhos, até a cultura nerd. De certa forma, tem uma linha conectora histórica, Exatamente. né, que até vai se desdobrando e Exatamente. com o passar do tempo vai se moldando as atualidades. Vai então se tem hora que o adaptando. lado filosófico fala mais alto, tem hora que é o lado arqueológico, tem hora que é o lado teológico e tem hora, por exemplo, num artigo acadêmico que as 3 áreas convergem ali. A gente sabe que a parte de os estudos de história, né? Até a gente recebeu bastante historiadores nos últimos tempos aqui no Critique. Ela é muito importante, né? Então você tem documentos. Acho que o lado arqueólogo também, né? Tem novas descobertas, novos textos ali. De vez em quando você está lá no Egito, chuta uma tumba lá que você não sabia, acha tantas coisas lá dentro, textos. Até aqui, agora, esses dias eu estava vendo em São Paulo, abriram ali no centro, tinham as linhas de trem antiga, onde passava um bonde. E aí já fizeram a intervenção, fecharam para ver, porque ali tinha muita história. Então eles pararam, né, a obra, eles iam refazer a calçada e acharam os trilhos antigos. Então agora já mudou o projeto para poder preservar esse achado, esse histórico. A notícia mais nova que a gente viu foi em Salvador, né? Que eles escavaram no lá. No Pelourinho também eles encontraram perto uns canhões do século passado. Isso é bem interessante. No Oriente Médio a gente tem um paradoxo interessante, porque coisa do século XVIII lá não é nada. Porque eles acham coisas de 2000 anos. Não menosprezando a história daqui, mas... é muito antigo. Até uma coisa que eu aprendi com os professores na Universidade Hebraica lá, que o Gaffin, que eu falava assim, quando você tem dúvida para datar alguma coisa, porque para datar você tem 2 técnicas. Quando é um objeto. Carbono 14, essas coisas? Ou as técnicas laboratoriais, carbono 14, se for material orgânico, pedaço de osso, qualquer coisa assim. Mas as técnicas laboratoriais são caras e a maior parte delas destrói a peça. Então não dá para fazer carbono 14 com tudo, porque nem tudo é material orgânico e você não vai destruir. Mas você pode usar, por exemplo, a termoluminescência para cerâmica. Só que é caro. É caro. Então você tem essa técnica que é laboratorial e tem a seriação. O que é a seriação? Por exemplo, esse copo aqui, ele tem um formato que é o tipo, quem entende de copo, só o seguinte, isso aqui é o tipo de copo usado no século XXI. Se for pensar no Brasil de 1960, são aqueles copos de rachadinho aqui, você lembra? E tudo e tal. Então, como automóvel, quem entende de carro, bate o olho e fala, esse é um Passat 77. Como é que você sabe? Pelo estilo, pelo design, pelo formato. Então, pela cerâmica, você sabe datar se ela é do período grego, se ela é persa, você sabe datar a região e a época. Se essa cerâmica é persa ou ela é grega. Se ela é grega, ela é do período minoico, ela é do período alexandrino, do período helenístico. Se é romano, é do período da monarquia romana, se é bizantino e tudo mais. Bizantino é início da Idade Média. Aí, há algumas vezes que a gente trai na cerâmica. Você pensa que é uma coisa e é outra. Aí a orientação do professor é, se tiver dúvida, fala que é do período bizantino, que tá tudo bem. Do quarto século pra cá. Vai pra trás, não dá pra saber. Tá novo, ninguém vai preocupar, né? Bizantino é quarto século. Então você vê, 400 anos depois de Cristo. Isso é muito antigo para nós. Para eles isso é novo, não vale muito. Porém, o problema, o desafio lá é que você tem, vou pegar Israel, por exemplo, um país menor do que o estado de Sergipe, com 63% deserto. É verdade. Então você não tem muito espaço para cidade. Então você vai achar uma antiguidade, você tem eu preciso de construir uma rua aqui. É a modernidade ou a antiguidade? Então, às vezes, tem um dilema. Às vezes, você tem situações, por exemplo, em que eles constroem um pontilhão para preservar o sítio arqueológico, como tem em Jerusalém. E, às vezes, você não tem como fazer isso. Passa o asfalto por cima mesmo. Mas as cidades foram construídas assim, né? Você tem muitas cidades, você tem camadas de cidade. Eu fico até falando, o que aconteceu? Teve um deslizamento, cobriu, vamos construir por cima, não vamos escavar, não sei o que foi acontecendo. Mais ou menos isso. O pessoal destruía por guerra, terremoto, erosão, ação do tempo, abandono. E o pessoal não chegava com um trator para limpar tudo, e eles iam construindo por cima. Aí você vai fazendo camadas de cidade. Porque aqui no Brasil existe um rigor com relação a sítios arqueológicos, você não pode construir nada em cima disso. Tem, como é que é o nome do órgão? Aqui é o IFAM. É o IFAM, perfeito. Aqui no Brasil é o IFAM. Agora, lá em Israel, a região do Oriente Médio, eles têm esse mesmo rigor? Tem. E muito sério. E cada país tem o seu. E tem a sua legislação própria. Em Israel é o IAA, Israel Antiquities Authority, a Autoridade de Antiguidades de Israel.
Na Palestina, você tem uma outra, que é a autoridade palestina, que fica sediada em Belém. Então, cada país tem. O Egito tem a sua, o Departamento de Antiguidades, cada um tem o seu com a sua legislação própria. Agora, por mais que tenha o rigor, algumas coisas passam. Vou dar um exemplo de Israel bem contemporâneo. Israel, todo o tempo, tem que gastar muito dinheiro em se proteger militarmente. Já visto o que está acontecendo agora. Perfeito. Então não sobra muito dinheiro para arqueologia. Então os arqueólogos ficam com o pires na mão. Quem escava, às vezes, assim, ajudando financeiramente são universidades de fora. Aí o que você escava tem que ficar lá. Então quem tem tanto interesse? Que acabou aquele tempo de pegar a peça e trazer para mim, né? A iniciativa privada puxa o arqueólogo? Puxa. Mas é uma série de problemas. Quando tem iniciativa privada, dependendo da situação, às vezes tem um preconceito, porque às vezes é um bancário, por exemplo, judeu. Olha, o que é que vocês escavam? Aí vê se descobre isso. Aí quando descobre, porque fizeram para agradar o benemérito. Então tem todo esse problema. Até tem uma ética na arqueologia, que às vezes, quando vocês leem no jornal assim, acharam em Jerusalém uma estatueta rara de 4.000 anos. Pode ter certeza que aquela estatueta, em raros casos, ela não foi encontrada agora. Por quê? Porque o arqueólogo fica literalmente pedindo ajuda da iniciativa privada. E mesmo que seja uma universidade que ajude, mas aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, mas na América tem muito alumni, que são ex-alunos daquela universidade que ficam pagando dinheiro ali. Eu acho fantástico isso. No Brasil a gente não tem essa cultura. Doação, a Harvard tem, Yale, então você tem empresários que formaram ali e eles bancam mesmo. Aliás, uma coisa a gente pode até conversar aqui, o Brasil deveria desenvolver mais essa cultura do... O alumni do... Não só do alumni, de várias coisas assim, eu recebi, eu dou também. Parece que a técnica do bem-sucedido no Brasil é poupar. A visão que a gente vê lá fora, especialmente do povo judeu, é quanto mais eu doar, mais rico eu vou ficar. Isso é muito empírico neles. A gente não tem muitas fundações no Brasil. Não tem. Os judeus têm muito. Todo lugar que você vai tem aquela parede lá, assim, dos doadores. E você vai, por exemplo, lá na Universidade Hebraica, a parede de quem deu no mínimo $1 milhão, é uma parede enorme. Só tem o nome de um brasileiro que eu vi lá, que é do Banco Safra. Pois é. Sabe? E tem vários judeus aqui. Então você vê que mesmo o judeu brasileiro, às vezes ele é afetado. É muita crise, ele fica assim, puxa, eu não sei se eu consigo. Então assim que funciona. Mas nessa situação, você então achou aquela peça rara ali. Se eu anuncio que eu achei no meu sítio arqueológico aquela peça muito rara, corre o risco do cara que está patrocinando sua escavação, no próximo verão, tirar o dinheiro daí e jogar na minha. Então, por uma questão de ética, ele só avisa aquilo depois que você terminou o seu projeto aí, para não correr risco de um empresário deixar de mandar dinheiro para você. Olha, eu vou dar o dinheiro para o Rodrigo, porque a dele está com mais propensão a encontrar alguma coisa interessante do que você. A gente brinca aqui que a gente aprendeu sobre Guerra Fria vendo os filmes do Rambo e sobre arqueologia vendo Indiana Jones. Exatamente. Não dá para um arqueólogo se formar por EAD, por exemplo, ensino à distância, né? Tem que ir a campo, tem que entender como funciona o processo. É um trabalho, digamos assim, minucioso às vezes, recompor uma peça, entender. Isso é parte da história, é um legado. Imagino que muitos dos achados vão parar em museus. Com certeza. Para apreciação. Nós temos um museu no NASP, que a gente está inaugurando agora em novembro. Nós temos 3.000 peças lá. E muitas dessas peças são peças compradas em leilão ou vindas com a permissão do Departamento de Antiguidades. Porque Israel tem uma lei que o que foi encontrado até 1978 e está numa coleção privada pode ser vendido desde que tenha autorização do Departamento de Antiguidades, não seja peça roubada, não seja inscrição, nem restos humanos ou ossuário. Então, uma lamparina, por exemplo, dos tempos de Cristo, aqui no Brasil é raro, lá tem várias. Então, a gente conseguiu, com a ajuda de várias pessoas e autorização do Departamento de Antiguidades, comprando peças, outras foram arrematadas em leilões na Europa, e fizemos essa coleção aí de quase 3.000
peças arqueológicas originais, fora as réplicas. E imagino também que a combinação, a gente sempre fala isso, a combinação de conhecimentos geram coisas novas, né? O seu conhecimento de teologia, por exemplo, quando você encontra, você consegue fazer as linhas, por exemplo, que são observadas nos livros e textos, não necessariamente a Bíblia, por exemplo, mas outros livros, outros textos. Isso ajuda a trazer uma melhor compreensão da época, ainda tem muito a ser descoberto? Muito. A gente não tem nem 10%. Primeiro que muita coisa se perdeu. E a sensação de estar lá, de participar, é como alguém que estuda cinema aqui no Brasil, ele faz cinema. Estudou cinema no Brasil. E o outro que tem a oportunidade de, estudando cinema no Brasil, fazer um estágio em Hollywood. Entendi. Aqui também, lá também o que não falta Ele vê o filme e ele vê lá em loco. É diferente de ver na tela. Quando a gente olha, por exemplo, aqui na nossa questão das Américas, né? Numa época que eu morei no México, eu fiquei muito intrigado com as ruínas, né? Fui pra Teotihuacan, tava ali, né? Você conseguiu ver a serpente subindo lá? Aí a serpente é em... ela não é Chichen Itza. Chichen Itza, aí já é maia. Não fui no equinócio ali, também é maravilhoso. Palenque, tudo. E depois eu fui conhecer aqui na América do Sul, ali os Incas, Machu Picchu, vi também os povos ali na Bolívia e tudo mais. Eu sempre fiquei muito intrigado. E também continuo achando, né? Às vezes baixa um pouco o Lago Titicaca e aparece umas ruínas, sei lá, em Puno, assim, uma cidade, você não sabe. Mas a impressão que eu tenho ali, eles tinham um pouco... A gente não consegue ainda obter tanto conhecimento, né? Tem povos inteiros que a gente sabe que existiram, deixaram um legado, como os Olmecas, e não ficou nada, assim, não tem muito. Nesse quesito, o Oriente Médio ali ajuda mais, porque tem mais texto, já tinham... Ou é tudo... Mais ou menos. Eu da América Latina não entendo nada da arqueologia aqui. A gente estudou um pouquinho de arqueologia brasileira na USP, mas assim, introdução, para ter uma noção. Mas o meu campo de estudo é o Oriente Médio, né? Lá, nós temos um problema especificamente de Israel e Jerusalém, porque nenhuma cidade da história foi tão atacada e cobiçada como Jerusalém. Toda essa guerra que está acontecendo agora, uma boa parte dela é Jerusalém. Todo mundo quer Jerusalém. Na época das cruzadas, a partir do século XII, eram os cruzados lutando contra muçulmanos por Jerusalém. Exato. Depois foi o Império Otomano, que perdeu para os ingleses Jerusalém. Exato. Todo mundo quer Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela foi Alexandre destruída. Alexandre o Grande, Gengis Khan, todo mundo passou. Não, Gengis Khan não bateu lá em cima, né? Chegou acho que até a Síria. Exatamente, mas ele, até onde eu saiba, ele não veio para cá não, mas os persas vieram. Então, Jerusalém ela foi destruída 20 vezes e ocupada 50. Nossa Senhora. Então, isso aí causa muita... Um dos problemas, só que você falou aí dos astecas, é que os espanhóis destruíram muita coisa. E foi uma destruição. Agora imagina lá que foram várias destruições. Então a gente não tem muita coisa assim como a gente gostaria. Não é como Indiana Jones, que eu encontro tudo prontinho aqui Exato. no estúdio. Polido, né? Não. Se isso aqui virar resto arqueológico para o futuro, a gente com muita sorte vai achar um pedacinho disso aqui, um pedacinho de uma caneca dessa, ou uma inscrição que estava na parede aqui, pouca coisa. O arqueólogo trabalha com fragmentos de história. É um trabalho de CSI. E aí, me veio uma dúvida na cabeça com relação ao conhecimento arqueológico, né? Você falou aí no começo que existe... uma hora bebe a filosofia, uma hora bebe a teologia, e depois a arqueologia, e isso tudo você acaba tendo uma intersecção para poder abordar diversos temas, né? Como é que fica o conhecimento arqueológico para poder dar significado à sua fé? Boa pergunta. Então, como é que vem o conhecimento em arqueologia para suportar essa base de fé e enfim, até na filosofia, né? Olha, se eu começar a arqueologia para provar a Bíblia, eu já comecei do jeito errado. Até falacioso. É como se eu já falasse assim, eu vou provar que você está errado. Eu não estou sendo honesto. Eu estou com preconceito. Um trabalho acadêmico ele não pode ser de preconceito. Eu tenho que avaliar em campo o que eu encontro e a partir daí ver se confirma ou não a minha tese. Porque todo mundo tem uma tese, ele tem uma hipótese de trabalho que ele vai... Agora, tem determinados estudos que já estão tão avançados que algumas coisas já estão tão consolidadas que você já pode chegar com aquele pressuposto. Não é preconceito. A diferença do preconceito é quando eu não tenho nada que valide o meu pensamento e eu chego já querendo impor aquele pensamento. É o camarada que de graça vira para eu e fala assim, até quando você vai bater na sua mulher?
Ele nem sabe, ele nem sabe, ele tá chutando ali, né? E muitos advogados assim, acabam fazendo isso no tribunal ali para encurralar uma testemunha. Pelo menos nos filmes é assim. Então a gente não pode chegar desse jeito. Agora o pressuposto não. O pressuposto eu já tenho coisas que foram falseadas para lembrar o Karl Popper. Você tem algumas coisas que já foram consolidadas, então você já tem alguns degraus para partir daquilo ali e você continuar o trajeto. É como, por exemplo, a física, a medicina, algumas coisas que já foram colocadas, estabelecidas por Einstein, por Newton. O físico tem que ser uma coisa muito forte para quebrar aquele modelo ali. Ele já vai com aquele pressuposto ali, porque tem coisas que estão comprovadas. E tem várias coisas da Bíblia que já estão comprovadas. Então a gente já tem hoje uma base, por exemplo, para falar que houve um reino unificado de Davi, que Jesus de Nazaré existiu. Outras coisas eu não tenho. Então é um trabalho de CSI. Agora, quem trabalha com método científico sabe que poucas evidências geram grandes resultados. Às vezes uma gota de sangue é o suficiente para incriminar uma pessoa. Eu que sou leigo falo, mas que uma gota de sangue no luminol, o cara vai saber quem que fez. Mas o cara que entende, o perito, ele sabe. Um fio de cabelo é o suficiente para ele te contar o que aconteceu nessa sala aqui. Se foi luta corporal, se não foi luta corporal, um cadáver é o suficiente. Então, muitas vezes na história, assim, um elemento vai confirmando. Agora, o interessante, agora eu vou fazer um encontro com a fé, é que a Bíblia, de todos os livros religiosos que há no mundo, Bhagavad Gita, Livro dos Vedas, Tao Te Ching, Mahabharata, o próprio Alcorão, nenhum livro arvora historicidade para confirmar a sua mensagem. Se eu agora descobrir que Arjuna e Krishna nunca existiram naquela batalha que está no Bhagavad Gita, isso não vai mudar nada na fé hindu. Quando você fala historicidade, evidência. Evidência, que aquilo aconteceu. Não é que aquilo aconteceu. E é lógico, abrindo um parênteses, que o método que eu uso para elevar a possibilidade daquele acontecimento é diferente do método que eu uso para olhar em laboratório a cura do diabetes. Então, dependendo do que você está estudando, você vai usar métodos diferentes e até a palavra prova, comprovação, ela muda. A maneira de eu estudar em laboratório, como falei no exemplo aqui, a cura do diabetes, não é a maneira que eu vou estudar a economia. Ainda que alguns elementos até possam ter uma intersecção, um economista que projeta... Tem uns camaradas que ganham o prêmio Nobel aí, né? Que ele consegue prever um crash econômico a cada ciclo. Tem muito isso da área de vocês aí, né? O sujeito, ele é um gênio. Ele consegue falar, olha, daqui a 5 anos a Bolsa de Valores vai estourar por causa disso. O camarada não está jogando búzios nem nada. Ele está fazendo um exercício de futurologia. Mas o método que ele usou para comprovar aquela teoria econômica dele não é o mesmo que eu vou usar em laboratório para encontrar a cura do diabetes. Não é o mesmo que eu vou usar na psicologia para prever que a pessoa, para diagnosticar uma pessoa com bipolaridade ou autismo ou qualquer coisa parecida. E na história, eu também tenho um método apropriado para saber se realmente Júlio César cruzou o Rubicão ou não. Se falou, né? Exatamente, né? A lei Iacta Est, né? Se bem que isso aí é o Shakespeare é o César de Shakespeare. Exatamente. Mas, romantizado. Mas até para separar o romantizado do real, ou como dizem em alemão, o History, do Geschichte, o que aconteceu do que foi historiografado, historiogizado, né? Então, nesse aspecto, algumas pessoas, por não saberem esses detalhes, falam assim, mas você não prova que aquilo aconteceu na Bíblia, eu quero uma prova que Jesus ressuscitou. Não é assim que a gente vai investigar isso. São com outros meios. E nesses meios, eu acho curioso, repito, a singularidade da Bíblia em relação aos outros livros religiosos, que a Bíblia é o único livro, de todos esses que eu citei, e outros mais que poderiam ser mencionados, que desafia o leitor a comprovar a historicidade dela. Vou dar alguns exemplos. Paulo falou o seguinte, olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Parafraseando Paulo, é como se falar o seguinte, se Jesus não ressuscitou, rasga tudo que eu escrevi, que eu sou o maior imbecil da história e estamos todos ferrados. Tá certo? Se não aconteceu aquele episódio bíblico ali, se o povo de Israel não saiu como a Bíblia falou, você joga tudo fora. Se Jesus morreu enforcado e não crucificado numa sexta-feira, conforme o Evangelho, pode rasgar tudo. É diferente de Sócrates ter morrido tomando cicuta ou ter morrido de velhice.
Não muda nada no meu aspecto como filósofo, mas a Bíblia muda. Então, quando eu vejo elementos mínimos da arqueologia confirmando trechos que a Bíblia falou, isso é importante para mim, porque se a história que a Bíblia apresenta é verdadeira, a teologia que se assenta nessa história também o será. Porque, repito, a Bíblia é o único livro que fala o seguinte: comprova que o que eu estou falando é verdade, a mensagem que eu falo é verdadeira, a partir da história que eu te contei. Isso é bem interessante. Eu estava vendo esses dias, tinha gente que não acredita que nem Cristo existiu. Isso assim já... assim, você pode até não acreditar que Cristo é Deus. Mas que ele não existiu? Que ele não existiu é meio terraplanismo até, porque isso aí até... Mas sabe uma coisa que surpreende a gente? Às vezes você tem um pouco de terraplanismo, vou usar essa expressão, até com pessoas cultas e eruditas. Sim. Sim, às vezes até cultos. Estou lembrando aqui o autor do livro... Nossa, fugiu agora. Que escreveu Why I'm Not a Christian. Não lembro. Daqui a pouco dá uma olhada. Dawkins? Não, Dawkins não. Ele é mais antigo que eu não escrevi cristão. Ele ganhou o prêmio de medicina nos modos matemáticos. Gente. É como se eu esquecesse o nome de Platão aqui agora. Como que é? Why I'm Not a Christian. É o autor. Nossa, tá na ponta da língua aqui. Eu tô com a fisionomia dos sujeitos, dá até agonia, isso é mente cansada. Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um dos maiores gênios do século XX. Ele escreveu um tratado, que até o título já é em latim, Principia Mathematica, que assim concorre com Newton na física, sabe? O camarada da literatura, o homem era gênio, não perdia nada para Einstein. E Bertrand Russell, além de toda essa erudição e cabedal intelectual que ele tinha, ele era um ateu convicto e um crítico ácido do cristianismo. E ele escrevia tanto tratados matemáticos, assim, que não é qualquer um que lê, como o Princípio da Matemática que eu falei com vocês, como ele também escrevia para o povo. Ele tinha essa capacidade de escrever para o mundo teórico e também para o mundo leigo. Era um divulgador científico. E atraía os jovens. E esse livro dele, Why I'm Not a Christian, Porque Eu Não Sou um Cristão, fazia a cabeça de muitos jovens. E como é que você ia duvidar de um camarada do cabedal de Bertrand Russell? Mas olha que interessante. Um dos pilares da crítica dele ao cristianismo é que ele falava assim: o grande erro dos cristãos é perder tempo com Jesus de Nazaré. Ele é fútil. E certamente não existiu. Devemos ocupar o nosso tempo com Pitágoras. Esse sim deve ser considerado o maior gênio de toda a história. O pai da verdadeira ciência. O pai do intelectualismo. Aquele cuja vida e obras me inspiram a ser quem eu sou. Ponto, parágrafo. Se eu interromper a leitura aqui, eu tenho uma carteirada violenta, porque a Bertrand Russell, se estivesse vivo aqui agora, quem é Rodrigo na fila do pão para discordar de Bertrand Russell? Porém, eu fiz filosofia também. E quando você vai estudar do ponto de vista arqueológico, por isso que é importante a intersecção das três áreas, a vida de Pitágoras, o homem que ele falou que deveria ser o centro da atenção dos jovens e não Jesus Cristo, que Jesus era uma lenda, Pitágoras era uma realidade, eu descubro que nós não temos evidência arqueológica e histórica quase nenhuma de Pitágoras. Olha só. O que nós temos da biografia dele são fragmentos que chegaram até nós em pedaços datados de até 1000 anos depois da época que supostamente ele existiu. E esses fragmentos de 1000 anos depois da suposta vida dele, não chega a 1000 anos, mas uns 800 anos depois dele, dão conta que ele era, no máximo, um místico que acreditava em transmigração de almas, solteirão, que vivia olhando para cima, um dia caiu num buraco, que ele acreditava que uma vez ele impediu o pessoal de bater num cachorro, não porque ele tinha paixão pelos animais, é porque ele escutou no latido do cachorro, desesperado, a voz de um amigo que tinha morrido. Então ele achava que a alma do amigo entrou no cachorro. Nossa. Sabe? Ele tinha a teoria das cordas, não aquela teoria das cordas do Einstein, mas é uma teoria das cordas assim que os números tinham... Ele fazia uns nós nas cordas ali, e ali com a música e tudo mais.
E até o famoso Teorema de Pitágoras é quase certo que não é de Pitágoras. Porque o Teorema de Pitágoras você já o vê colocado na época da quarta dinastia faraônica, na pirâmide de Sácara. Quando Djoser encomendou lá a pirâmide fez a pirâmide de o faraó Djoser, encomendou a de Imhotep. Imhotep era o arquiteto do faraó Djoser. O Imhotep, que é até curioso, no filme da Múmia, aí a gente vê os errinhos, são parentes Sim, aqui, vira né? Hollywood. Porque no filme da Múmia, a Múmia é Imhotep, né? E ele era mas só que eles põem o Imhotep na época dos egípcios, dos hebreus. Que tem um pedaço do filme da Múmia que fala assim: essa é a língua dos hebreus, que o cara lá, o doidinho, falava vários idiomas, né? Nem tinha os hebreus. Não, os hebreus vieram 1.100 anos depois disso. Sim. Mas tudo bem, só um parênteses. Tá bem Hollywood. Bem Hollywood. Mas o Imhotep foi um arquiteto do faraó Djoser, da quarta dinastia egípcia, eu tô falando aí por volta de 2.300 a.C. E Imhotep já usou o famoso Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras para calcular a base lá da pirâmide, transformar a massa em pirâmide. E Pitágoras, se existiu, ele vem ali pelo 6º século a.C. Estou falando aí 2.300 menos 500 e pouco, né? Rápida conta aí. Então, nós não temos nem certeza que o Teorema de Pitágoras, apesar de acreditado a ele, pertence a ele. Aí você vê, Bertrand Russell comete um erro crasso ao tratar esse personagem, que tem mais de lenda do que realidade histórica, para contestar Jesus, que nós temos a história dele confirmada fora da Bíblia em vários autores pagãos. Sim. Tácito, Suetônio, Plínio, sabe? Todos esses aí nós temos ali Conhece a existência de Jesus. Flávio, José, nenhum deles eram cristãos. Mas eu até volto um pouquinho atrás, né? Quando ele fala que não devemos perder tempo com Jesus de Nazaré, né? Acho que um componente importante da fé é justamente querer, né? Então, assim, não se trata de existir ou não. Acho que a maior fé em Jesus é simplesmente querer ter fé em Jesus. Né? Então, talvez seja se discutir com um cara desse, procurando desqualificar o que ele defendia, não faz eu apontar, geralmente, a grande maioria dos fiéis, né? Não aponta o que a maioria dos fiéis tem, que é o desejo genuíno de seguir a Jesus, de amar Jesus, pelo que aí foi, né? E Diego, você tocou num ponto aí brilhante, eu vou te falar por quê. Eu vou até chegar a uma situação aqui exagerada, hiperbólica, mas só para fazer jus à minha argumentação. Vamos supor que Bertrand Russell estava certo. Que Jesus é um mito. Vamos supor que nós estamos enganados aqui, não existiu Jesus mesmo, tá certo? É um mito e tudo mais, e que não passou de uma figura mitológica. Se existiu, não foi nada daquilo que os evangelhos dizem. Vamos piorar, já que eu quero exagerar. Jesus nem existiu. Ele é um personagem criado pelos evangelistas, assim como Heródoto, Homero criou os personagens ali da Ilíada, tá certo? Não existiu. Jesus é um mito. É um mito. Como Aquiles, em Troia. Como Ícaro, exatamente. Como Ícaro, qualquer um desses aí. Tá, beleza. Stuart Mill, que também era um incrédulo, alguns colocam Stuart Mill como ateu, outros o colocam como agnóstico, mas de qualquer maneira, crente ele não era. Crente ele não era. Stuart Mill foi o sujeito que sistematizou o método científico. O pai do método científico é Francis Bacon. Mas quem sistematiza bem ali direitinho a técnica é Stuart Mill. Ou seja, nós temos as leis do método científico é graças a Stuart Mill. Beleza? Tranquilo. O próprio Stuart Mill admitiu que apenas alguém maior do que Jesus poderia criar um personagem como Jesus. Que ele era tão fantástico, tão extraordinário, que era difícil imaginar uma pessoa humana, por maior que fosse a sua capacidade inventiva, de bolar alguém como Jesus. Stuart Mill admitiu isso. Mais à frente, C.S. Lewis, que era ex-ateu, o C.S. Lewis falou o seguinte:
Eu concordo com o Stuart Mill. Só alguém maior do que Jesus para criar Jesus. Então, se Jesus foi criado por alguém, me diz quem é esse cara, que eu vou dedicar minha vida a ele. Você entendeu? E aí eu vou complementar agora o pensamento de Stuart Mill e C.S. Lewis. Se Jesus é uma lenda, Jesus está como Ícaro, como Hércules, ou como o Thor, como o Incrível Hulk, como qualquer um dos personagens da Marvel aí. Tá certo? Como qualquer um deles. Sim. Agora, se eu pegar uma revistinha da Marvel, quantos ex-drogados, quantos ex-traficantes, quantos ex-assassinos, quantos homens que praticam violência contra a mulher eu tenho porque leram os Marvel? Joga Marvel na cadeia. Quantos ex-delinquentes você vai produzir lendo a história do Thor? Lendo a história do Hulk? Ou lendo mesmo os clássicos gregos? Agora joga na mesma cadeia o Novo Testamento. Quantas pessoas que antes da leitura daquele livro era um camarada que se ele passasse aqui na rua você tinha que ficar trancado dentro de casa que ele podia te matar e fazer um lanche depois com seu corpo ali na sala. E depois de convertido, é um camarada de uma honestidade que você pode trabalhar ele colocar para trabalhar aqui e deixar o cofre aberto que ele não tira um tostão. Ou seja... Você fechou bem no Novo Testamento, que se olhar o Velho também rolam umas chaceiras ali também. Mas eu coloquei o Novo só para enfatizar a pessoa de Jesus, que é o objeto aqui, né? Porque mesmo a Bíblia como um todo. Ou seja, ainda que a história de Jesus seja um mito, deveria ser mantida. Porque é um mito que transforma pessoas. É verdade. Vocês viram que foi o extremo de abrir mão de tudo que eu acredito. Isso está enganado. Ainda que um ateu me prove para longe de qualquer questionamento que aquilo, que os evangelhos são um mito. Ainda assim, é um mito que merece ser mantido e não combatido. Então, mesmo o ateu que combate os evangelhos, tem alguns na internet, ele está praticando a pior asneira que ele poderia, ele está praticando a pior estupidez que ele poderia, porque ele está falando com esses presos que mudaram de vida, porque entregaram a vida a Jesus, que aquilo é um mito, então volta a ser preso, volta a ser bandido, que aquilo ali não vale a pena. E vou mais além. Ainda fica uma nota de dúvida muito honesta. Ainda que seja um mito, mito por mito, por que esse consegue algo que a história do Thor não consegue?